bem-vindos! Sou Roberta Luz, da loja Papel com Pano. Hoje estou aqui para convidar vocês a costurar junto comigo essa linda necessaire. Trouxe vários modelos para mostrar para vocês, dois tamanhos diferentes. Além de linda, essa necessaire é prática, gostosa de fazer, rápida, e você pode aproveitar aquele resto de tecido que às vezes você fez uma peça grande, sobrou um pedaço de tecido e a gente fica esperando o momento para usar aquele tecido. Pois é, essa necessaire é uma boa pedida para isso. Convido vocês então a costurar junto comigo essa linda necessaire. Nós vamos então agora fazer essa necessaire exatamente deste tamanho que está aqui. Tá? Para isso, nós vamos precisar de 2 ou 3 tipos de tecido. Aqui eu usei esse aqui de cima, esse aqui que eu vou chamar de tecido principal, e usei ainda um terceiro tecido que aparece só de relance, só um detalhe. Mas nós podemos usar apenas 2 tecidos, ou esse e esse, ou colocar o verde aqui em cima, como é o caso dessa daqui. Essa aqui, por exemplo, eu só usei 2 tecidos. Aqui dentro, ó, eu coloquei o mesmo que eu coloquei aqui, e no forro a mesma coisa, tá? Aqui com vocês eu vou usar 3 tipos de tecido. Por quê? Como eu falei com vocês, essa necessaire é boa pra gente aproveitar pedaços de tecido. Então eu vou usar esse como tecido principal, esse aqui como tecido que vai ficar dentro das pregas, e esse aqui para fazer o restante da necessaire. Bom, então 3 tipos de tecido nesse caso. O zíper, ele tem que ter 30 centímetros no mínimo, mas se você tiver maior, não tem problema também. A manta pode ser R1 ou R2, desde que a gramatura seja 100. Aqui eu vou usar R2 de 100, que é a que eu gosto mais. Bom, de material é só isso. Como eu disse, uma necessaire prática que usa pouco material e é rápida de fazer. Vamos começar? Inicialmente, a gente vai se preocupar apenas com a medida das tiras, tá? Então, nós vamos cortar 10 tiras de 13 por 6 do tecido principal e 8 tiras de 13 por 6 do tecido de forro. Vou falar tecido de forro, mas é o tecido que vai ficar por dentro das pregas. Essa medida já está com margem de costura incluída. Então, repetindo, 10 de 13 por 6 e 8 de 13 por 6. Depois que a gente cortar essas tiras, nós vamos costurar alternando, tá? E vamos montar a parte da frente e a parte de trás da necessaire. Como? Dessa forma aqui, ó. Costurei 5 tiras do tecido principal intercalada com 4 tiras do tecido de forro. Montei 2 grupos iguaizinhos. Grupo 1, grupo 2. Grupo 1, grupo 2. Tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 tiras, 1, 2, 3, 4, 5 tiras, 1, 2, 3, 4 tiras, todas da mesma medida. Então, vou costurar normalmente. Depois de emendada as 2 tiras, frente e costas, nós vamos para o ferro. Então, na tábua de passar, o que nós vamos fazer? Nós vamos ajeitar as costuras, deixando todas as costuras abertas, ó. Passar com as costuras abertas. Isso é muito importante. A costura não pode ficar nem para lá e nem para cá. É importante que elas fiquem abertas. Depois que as costuras já estiverem bem passadinhas e abertas, o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer cada costura para o centro da tira verde, que no caso é a minha tira que eu disse que era o tecido de forro. O tecido principal, ele não é dobrado, tá? Então, repetindo, eu vou pegar essa costura, essa emenda e vou trazer para o meio da tira verde e vou passar.
Essa etapa, o ferro é muito importante, porque sem ele é impossível fazer isso aqui. Aí vocês podem pensar assim, mas você não marcou exatamente o meio. Não precisa, porque a gente tem noção do meio de uma tira dessa. E quando a gente vier com a próxima costura, encontrando aqui, elas vão encontrar direitinho exatamente no meio, tá? Então esse meio a gente tem noção de onde que é, não precisa ficar medindo. Então eu vou trazer pra cá e vou passar. Vou fazer tudo daqui pra lá, depois eu venho de lá pra cá. Vamos fazer pra vocês entenderem. Então fiz essa primeira costura, trouxe pra cá. Agora eu vou pra essa daqui, trazer pro meio, pegar o ferro, passar. Agora eu vou para essa daqui e vou fazer isso até o final. Puxar para cá, trouxe pro meio, passei. Agora essa daqui que é a última, trouxe pro meio, passei. Um lado então já tá todo vincado. Agora eu tenho que fazer daqui pra lá. Pra facilitar, eu vou girar o meu tecido, ó, e vou trazer essa costura daqui de encontro com essa aqui que eu já fiz. Aqui então eu trouxe as duas costuras, vou abrir pra mostrar e vou trazê-la de novo, ó, uma, duas, elas se encontraram aqui no centro do tecido verde. Aqui você tem a opção também de deixar mais abertinho um pouquinho para o verde aparecer mais. Aí é o que você escolher. Eu vou deixá-las bem encontradinhas. Então eu vou fazer isso com todas as costuras. Vamos lá? Com todas as costuras. Como eu disse, sem o ferro, impossível. Tem gente que pode preferir fazer com o vincador, também dá certo. Mas eu prefiro o ferro. Agora, para me auxiliar e essa sanfoninha, porque fica igual uma sanfoninha, não desmanchar mais, eu vou trazer pra cá o meu clips, ó, e vou colocando aqui, ó. Nesse caso, o clips vai me auxiliar mais do que o alfinete, ó, tá? Então eu vou fazer isso nos dois lados, frente e costas. Por isso aqui que eu falei que a costura tem que ser aberta, lembra? Porque na hora que a gente faz essa dobra aqui, a costura estando aberta fica muito mais fácil do que se a gente tivesse virado a costura para um lado só. Bom, então, terminada essa etapa, o que a gente precisa fazer? A gente precisa levar para a máquina para dar uma costurinha dos dois lados aqui, para que essa sanfoninha não desmanche, ó, tá? Então, para que a gente possa tirar o clips e prender as nossas pregas, nós vamos para a máquina passar uma costurinha, uma de cada lado, bem na pontinha. Então, agora vamos costurar. Costuramos então um lado, agora vamos para o outro lado. Costuramos então os dois lados bem na pontinha para fixar as pregas. Aí aqui é o avesso, só para mostrar a vocês como é que fica o avesso. Próxima etapa agora, nós vamos cortar essa tira que vai ser costurada aqui em cima de cada lado da necessaire. Essa tira a gente só pode cortar depois que essa peça estiver pronta, porque até então a gente não tem essa medida. À medida que a gente for acostumando fazendo essa necessaire, a gente já vai saber mais ou menos qual é essa medida, mas ela sempre varia, porque às vezes a gente encosta mais, abre mais, então essa medida ela varia.
tá? Então a gente só pode cortar a tira de cima depois que a gente tiver essa peça pronta. Eu até deixei uma preparada um pouco maior, que eu sabia que ia caber pra gente acertar na hora. Essa largura é de 6 centímetros, mas você pode colocar a largura que você quiser. Eu aqui coloquei de 6 centímetros. E qual que é o comprimento? Vamos medir daqui até aqui pra gente saber o comprimento. Vamos medir? Agora nós vamos medir daqui até aqui. Nossa medida deu 26 centímetros certinho daqui até aqui. Então, essas duas faixas, elas têm que ter 26 por 6, como eu já falei. 26 por 6. 6 é a largura que eu quis fazer. E 26 é o resultado daqui até aqui. Então, 26, vou cortar o excesso da tira. Cortei. Próxima tira. Posiciona a régua. 26. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos costurar, ó, pegar a tira, vamos uma por uma. Vou pegar a tira, vou colocar de cabeça para baixo, direito com direito, bem rente, ó, bem rentinho. E vou colocar uns alfinetes para não sair do lugar. Vou fazer o mesmo processo com as duas tiras dos dois lados, frente e costas. Tanto faz se eu colocar a tira desse lado ou desse lado, tá? A não ser que o tecido tenha direção. Por exemplo, tô fazendo com tecido de bichinho. Claro que eu não vou colocar a tira para que os bichinhos fiquem de cabeça para baixo. Mas aqui no nosso caso, o tecido não exige essa atenção. Vamos costurar então aqui. Bom, então já fui na máquina, já costurei as duas tiras da necessaire, já passei para que a costura fique bem assentadinha, tá? Ó, passei, costurei e passei. Agora sim, agora a gente já tem o tamanho que a gente precisa para poder cortar o resto do material. Antes de construir a frente e as costas, a gente não poderia ter cortado manta e nem forro. Por isso que eu não dei as medidas, nem do forro, nem da manta inicialmente, tá? A gente só começa com a medida das tiras, lembra? Depois disso aqui construído, que nós vamos ter essa medida. Depois disso construído, que nós vamos ter a medida do forro e da manta. Próximo passo então, já coloquei o top na manta. A manta tá um pouco maior porque eu já tinha deixado mais ou menos cortado na medida, tá? Agora nós vamos para a máquina passar uma costura aqui bem rente a essa costura, porque aí nós já vamos fixar a manta. Vou fazer isso dos dois lados. Então, fui para a máquina, costurei aqui. Essa costura é uma costura que vai fixar o top na manta, tá? Isso é muito importante, porque aí na hora que a gente for colocar o zíper, isso aqui já tá fixado, o top já tá fixado na manta, então nos facilita bastante. Aproveitei e dei uma costurinha de segurança aqui em volta, um zigue-zague bem largo, só para fixar. Vou virar, que aí vocês vão poder ver um zigue-zague em toda a volta e aquela costura aqui, tá? Agora eu vou cortar esse excesso de manta bem rente ao pano. Cortando o excesso de manta, sem deixar nenhum branquinho aparecendo. Vou fazer a mesma coisa dos dois lados da necessaire, frente e costas. Depois que eu acabar de cortar o excesso da manta,
nós vamos cortar o forro exatamente na medida resultante. Querem saber a medida? Vou acabar de cortar aqui e vamos medir. Então, acertei o excesso de manta de um lado e fiz a mesma coisa do outro lado. Agora, nós vamos cortar 2 vezes o tecido de forro na mesma medida. Bom, então agora nós já estamos com todas as partes da necessaire cortadas e prontas para que a gente possa finalizar então a nossa necessaire. Um forro, 2 forros, frente e costas. Um top, 2 tops, frente e costas. Próxima etapa agora é colocar o zíper. Vocês estão vendo que o zíper está bem maior do que o que a gente precisa. Mas como eu queria dessa cor e dessa cor eu só tenho deste tamanho, não tem problema nenhum, tá? Vamos então colocar o zíper. Para isso, nós vamos colocar o zíper de cabeça para baixo, ó, os dentinhos do zíper de cabeça para baixo, aqui bem rente ao top, bem rente. Vou colocar o clipes prendendo o zíper aqui em cima. Vocês podem notar que eu não coloquei o forro ainda. Por quê? Eu gosto de passar um zigue-zague antes, só no fecho com o top. Então, vou passar o zigue-zague e volto para mostrar para vocês. Como aqui eu tô usando o zíper já pronto, não é zíper a metro, então eu vou fazer um lado de cada vez. Senão eu já podia levar os dois para a máquina e fazer os dois de uma vezada só. Então, vou lá passar uma costura e volto para mostrar para vocês. Coloquei, então, o primeiro lado do zíper, tá? Passei uma costura de segurança aqui, que é um zigue-zague. O zíper está de cabeça para baixo, com os dentinhos de cabeça para baixo. Vou virar, ó, tá aqui, tá? Passei só uma costura de segurança. Agora, nós vamos pegar o forro e colocar também de cabeça para baixo, rente ao tecido, bem rentinho. Vou alfinetar e vou para a máquina. O alfinete deve ser colocado sempre em pé, porque facilita a costura e a gente não precisa ficar tirando na hora que passar na máquina. Bom, alfinetei, agora eu vou passar uma costura reta aqui. Agora, então, para colocar o zíper, eu vou trocar o pé, vou tirar esse pé aqui e vou colocar o pé próprio para colocar zíper. Esse pé facilita bastante a colocação do zíper. Agora, quem a máquina não trocar esse pé, não tem problema. Pode colocar o zíper de qualquer forma. Vamos posicionar um pé de máquina, que é essa parte do pezinho rente ao tecido. Vocês estão vendo que eu não tô tirando os alfinetes para costurar. Por isso que eu dei a dica de colocar o alfinete sempre em pé. Terminamos essa costura, agora vamos lá preparar para colocar o outro lado do zíper. Então, ó, vocês viram que eu costurei sem tirar os alfinetes. Pelo posicionamento em pé, a gente não precisa tirar os alfinetes para costurar. Agora, vou passar a costura feita, colocando o forro para baixo. Vou passar. E essa hora, ela é importante, porque pra gente rebater a costura aqui, a gente tem que estar com a peça bem passadinha. Pronto. Agora eu vou posicionar o outro lado
do zíper. Vou pegar o outro lado da necessaire, o top, que é a parte de fora, vou colocar de cabeça para baixo, ó, dentinho do zíper encontrando com o direito do tecido. Vou colocar de cabeça para baixo e vou passar novamente um zigue-zague para fixar o zíper. Vou colocar o clips e vou passar novamente o zigue-zague. Aqui eu tô apenas repetindo deste lado o que a gente já fez do outro lado, ó. Coloquei uns clips aqui, aqui está a manta, ó, direito com direito. E tô colocando o outro lado do zíper. Passei então um zigue-zague no outro lado do zíper. Agora nós vamos colocar o outro lado do forro de cabeça para baixo. Então, ó, vai ficar assim, de um lado vai aparecer a manta, do outro lado vai aparecer o forro, o avesso do forro. E no meio dos dois está o nosso zíper, tá? Então, ó, voltando à dica que eu dei anteriormente, colocar alfinete em pé para facilitar a costura e a gente não ter que tirar na hora que a máquina passar por cima. Aqui eu não tô me preocupando muito com o zíper que tá no meio dos dois, porque ele já está preso com o zigue-zague, por isso que é importante essa costura de segurança. Depois que a gente já tá bem acostumado a colocar o zíper, às vezes essa costura de segurança é até dispensável, mas eu aconselho, enquanto a gente não tá muito bem treinada, a sempre colocar. Eu coloco até hoje. Eu gosto de passar o zigue-zague primeiro, sem o forro, para depois eu colocar o forro. Então aqui tá alfinetado novamente, tá? Conforme eu falei, os alfinetes em pé, porque aí a máquina vai passar por cima sem precisar tirar os alfinetes. Vou lá passar essa costura então. Então já fui na máquina e agora acabei de costurar o zíper. Então já tá aqui parte da frente, parte das costas e aqui está o forro, tá? O que que falta agora é a gente fechar a necessaire. Antes, eu vou rebater uma costura. O que que é rebater costura? Nós vamos fazer uma costura aqui e outra do outro lado. O zíper vai ficar no meio. Para que serve essa costura? Bom, duas importâncias para essa costura. Uma é que ela vai fixar esse tecido, impedindo que ele suba e que dificulte a abertura do zíper. Sabe quando a gente abre e agarra no tecido, tá? Então por isso que essa costura é importante, porque agora tá tudo passadinho, tudo arrumadinho, mas com o uso da necessaire e o tecido acaba subindo. Então na hora que a gente abre, ele agarra aqui. Então por isso que é importante rebater essa costura. Nada mais é do que uma costura reta aqui em cima, tá? Que vai fixar o forro aqui atrás, evitando, impedindo que ele suba e agarre no carrinho do zíper, tá? Então eu vou lá bater uma costura reta dos dois lados. Então passei as duas costuras de segurança, conforme eu falei, uma desse lado e outra desse lado. Por que que eu chamei de costura de segurança? Porque ela vai, ó, ajudar com que eu consiga abrir e fechar o meu zíper facilmente, tá? E agora tá chegando no final. Nós vamos finalizar a nossa necessaire. De que forma? Vou juntar as duas partes do top e as duas partes do forro. Ficou os dois para um lado, os dois para o outro. Aqui é muito importante que a gente
consiga alinhar direitinho. Por quê? Quando é uma nécessaire que aqui é liso, não tem emenda de tecido, a gente simplesmente coloca assim e costura em volta. Nesse nosso caso, nós temos uma emenda aqui, tá? E nós temos várias emendas aqui embaixo. Então, por que eu tô falando isso? Porque nós vamos aqui tomar o cuidado dessa costura aqui ficar próxima a essa costura aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês numa nécessaire pronta o que eu tô falando. Ó, tá vendo aqui do lado? O azul de um lado termina junto com o azul do outro lado, tá? Não tá desencontrando. Mesma coisa aqui no fundo, ó. Cada encontro de tira está encontrando com a do outro lado, tá? E como que eu fiz isso? Simplesmente tomando este cuidado, na hora que eu for fechar a nécessaire, eu vou primeiro unir costura com costura, ó, coloquei um clips, que aí já tá fixo. Vou pro outro lado, costura com costura, ó, vou colocar um clips. Então, ó, aqui já tá um clips, aqui já tá outro, porque aí eu deixei bem firme para que não desencontre essas costuras. O mesmo eu vou fazer com essa parte aqui de baixo, ó. Essa preguinha junto com essa preguinha. Coloquei aqui, vou colocar um clips. E assim vou fazer com todas as outras. Encontrei essa daqui, a segunda, coloquei um clips. Verifiquei a terceira se está correta, coloquei um outro clips. A próxima e última, coloquei um outro clips. Já com forro, né? A gente, claro que nós vamos tomar cuidado, mas não precisa ter toda essa precaução, tá? Então, ó, uni aqui. E aqui eu vou colocar alfinetes. Alfinete do centro pra fora. Mais uma dica aí pra vocês. Sempre abrindo o trabalho. Do centro pra fora. Outra coisa que não podemos esquecer. Aliás, mais duas. Uma, colocar o carrinho do zíper lá pra dentro, que eu já havia esquecido. Senão a gente costura ele pra fora. Então, deixei ele mais ou menos no centro. Outra que não podemos esquecer, vou pegar um lápis aqui pra gente marcar a abertura que nós precisamos deixar no forro para que a gente possa desvirar a nécessaire, tá? Então, vou marcar aqui, ó. Por que que eu marco? Porque eu costumo esquecer. Então, quando eu marco, eu chego nessa marcação e ela não me deixa esquecer, tá? 2 pontinhos. Eu não gosto de deixar muito pequena, não, pra não sofrer. Eu deixo ela maior. E sempre no centro, tá, gente? Nunca nas beiradas, porque depois pra gente fechar é muito mais fácil, tá? Então, tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, tudo alfinetadinho, direitinho. E agora eu vou pra máquina, vou passar uma costura reta em volta da nécessaire todinha. Com exceção, lógico, dessas duas aberturas aqui. Então, costurei em volta da nécessaire, tá? Todinha, com exceção da abertura. Vou cortar o excesso do zíper. Lembra lá no início que eu falei que o zíper poderia ser maior, que não teria problema? Pois é. Então, aí agora cortei o excesso do zíper. Vou cortar esses cantinhos aqui, ó, muito importante, porque os cantinhos ficam mais bonitos quando a gente corta. Por que que eu tô cortando esses cantinhos? Porque essa daqui eu vou fazer sem caixa de leite.
que é isso? Ó, ela vai ficar retinha, como tá essa daqui. Se eu fosse fazer a caixa de leite, ela ficaria como essa daqui, tá? A caixa de leite é um fundo da necessaire. Essa daqui eu coloquei até um bolsinho aqui por dentro, ó, tá dando pra ver o bolsinho? Só pra incrementar mesmo. Isso aí vocês vão usar a criatividade de vocês e a necessidade também. Então essa daqui eu não vou fazer caixa de leite, eu vou deixar retinha como essa. Se eu fosse fazer caixa de leite, não teria necessidade de eu cortar esses cantinhos, tá? Bom, então agora vamos desvirar e ver o resultado. O zíper já tá posicionado no meio, vou abrir ele todo. Tá vendo como é que a abertura grande é boa? Porque a mão passa tranquilamente, sem a gente sofrer. Vamos desvirar. O primeiro encontro de costura já apareceu certinho. Se não tiver certinho, eu ia ter que desmanchar e arrumar, porque isso aqui é muito importante. Vou pegar agora esse agulhão com a ponta arredondada. Por que a ponta tem que ser arredondada? Porque senão a gente acaba furando. Para me ajudar a arrumar os cantinhos. Ele é perfeito para isso. Arrumei. Vou arrumar agora aqui o canto do zíper, ó. Colocando ele para fora, como é que ficou certinho, ó. Aqui embaixo também, tudo encontrando direitinho, tá? Ó, vou colocar o forro pra dentro. Essa abertura aqui do forro, eu só fecho depois que eu acerto a necessaire todinha, que eu passo, que eu vi que ficou perfeita, aí sim eu fecho essa abertura, tá? Então, vou colocar pra dentro, vou passar. Costumo falar com as minhas alunas que uma peça só termina depois que ela sai do ferro. Trazer a minha tábua pra cá, pertinho. Vou passar. Aqui é só pra ajeitar mesmo. Passei de um lado. Passei do outro. Levanto, abro a necessaire para eu ajeitar o forro aqui dentro com o ferro. Pronto. Agora sim, aqui está a necessaire. O zíper abrindo e fechando tranquilamente, sem agarrar em nada, tá? Não fiz a caixinha de leite. Uma próxima oportunidade, vamos fazer uma necessaire com caixinha de leite. E aí está. Finalizamos mais uma aula. Finalizamos assim, então, mais uma aula com essa linda necessaire que a gente chama necessaire pregas. Trouxe aqui vários modelinhos já prontos. Essa aqui tem até uns enfeitinhos. Essa daqui com caixa de leite, mas tudo na mesma forma de fazer. Essa daqui tem uma alça um pouco grande porque eu gosto de colocar a mão por dentro, tá? Ó, um pouco menor do que as outras. Essa daqui retinha, porém um pouco maior. E é isso aí. Muito obrigada pela presença de vocês, pela paciência. Espero que tenham gostado. E se gostaram, se inscreva no nosso canal para que vocês recebam todas as novidades. Um beijo no coração de cada uma e até a próxima!